Namastê, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre maio de 2021. Vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas. Se tiver necessidade, a gente tira mais para esclarecer e encerramos o vídeo com uma carta de conselho do Metatron. Então vamos lá. 4 cartas, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Cavaleiro de Inspiração. A Musa Pendurada, que seria o pendurado, né? Um deck tradicional. 3 de Emoções. E Cavaleiro de Vozes. Vamos lá. Cavaleiro de Inspiração aqui na posição do material. Carreira, trabalho, finanças, estudos. Essa posição do material, eu coloco um pacotão de coisas. Tudo aquilo que pertence à sua vida cotidiana, à sua rotina. A vida prática e mais objetiva. O Cavaleiro de Inspiração seria o equivalente ao Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Fogo. Tem aqui algum projeto que você já iniciou, que você iniciou recentemente, não tem muito tempo, você iniciou recentemente algo que pertence à sua vida mais prática e objetiva. E esse projeto está precisando de uma injeção de ânimo e de energia. Você está precisando colocar fogo nesse projeto. No bom sentido, para fazer andar, para fazer caminhar. Com relação a isso, nenhum problema. A simbologia do cavalo, né, a própria simbologia do cavalo diz para mim que isso vai acontecer. E que, inclusive, você tem motivos para celebrar. Né? Eu gosto de aproveitar a simbologia que os autores e os ilustradores colocam, né, nos decks, né? O que eles trazem a mais, né, para um deck tradicional, né, em comparação a um deck tradicional. Então, vocês têm motivos para celebrar esse novo início. Esse novo início, ele representa algo positivo na sua vida, mesmo que você não consiga visualizar isso agora. Então não tem motivo nenhum para você puxar o freio de mão com relação ao que quer que seja ligado a esse novo projeto. Alguma coisa que você começou há 1 mês, 2 meses, algo do tipo, tá? Por volta disso. Não é algo que acabou de acontecer, mas já tem aí um tempinho, né? Você já se ambientando a nova energia. E acho, inclusive, que você tem ânimo suficiente para seguir alimentando esse projeto, tá? Então, presta atenção com relação a coisas que você já iniciou. Não vejo novos inícios nessa jogada aqui. Nada para maio, né? Maio deriva, né, de esforços que você já fez, que você já empreendeu. A gente tem a Musa Pendurada, né? O pendurado num tarô tradicional, né? Essa Musa Pendurada, ela sempre me lembra uma artista, né, circense, né? Uma equilibrista, uma trapezista, né? Alguma coisa do tipo, né? Vocês, é como vocês estão se sentindo
Não necessariamente é a verdade, é como vocês estão se sentindo aqui nessa jogada. Porque olhando as outras cartas, tudo me indica que tá indo tudo bem, que não teria motivo para estar aqui pendurado, mas vamos lá. O pendurado, né? Toda vez que a gente se coloca nessa posição, a gente inicialmente se força um pouco a ver as coisas de um jeito diferente. Precisa ver as coisas de um jeito diferente. Existe uma conexão com esse projeto novo, que é mais ou menos fresco, né? Ele está representando desafios que você não necessariamente contava. Talvez você esperasse por certos desafios, mas não pelos desafios que você está tendo que enfrentar. Sim, mas a gente não pode esquecer que essa carta saiu na posição do emocional. Então, para mim, isso aqui tá mais com cara de desafio emocional do que outra coisa, tá? N significados para isso, eu vou falar os que estão vindo com mais força. Você tem interesse amoroso, afetivo, sexual em alguém e essa relação ela ainda não startou ou ela está num suspenso por causa de questões emocionais suas ou da outra pessoa ou de ambos. E precisa ter paciência, precisa olhar as coisas de uma outra maneira, porque pode ser que não tenha acontecido ainda para o seu bem e não como algo negativo, algum tipo de punição, eu não dou certo com ninguém, ninguém se interessa por mim. Não, tem algo de positivo nisso. Então, enquanto a situação está em suspenso, vale a pena você tentar ver a sua própria vida, com ou sem essa pessoa, de um jeito diferente. Fazer esse exercício, tá? Não para você tirar essa pessoa como opção, não é isso. Mas você começar a perceber os movimentos que estão acontecendo para que essa conexão venha, para que tudo se encaixe. Porque tem um encaixe para acontecer, especialmente com 3 de emoções depois. Outro significado possível, uma relação que já existe e ela está em suspenso, e ela vem em suspenso já há um tempo, mas você só se deu conta disso recentemente. Então, aproveita que essa consciência veio para você olhar essa relação de uma nova maneira e, na maior parte dos casos, ter motivo para celebrar com essa pessoa, celebrar esse novo olhar, né? E a partir daí, novas maneiras de conduzir a relação. Uma terceira coisa, você está em suspenso emocionalmente com relação a todas as pessoas e não uma pessoa específica e não só necessariamente relacionamento amoroso, afetivo, sexual. Você está em suspenso porque você não quer se deixar afetar por ninguém. Você está preocupado demais com os novos projetos, as novas coisas. Você tem medo de que se você se abre emocionalmente para alguém, quem quer que seja, você vá se perder no meio das emoções, no meio das sensações e você vai acabar se distraindo e não vivendo o que tem que viver, tanto a nível emocional quanto a nível material, da maneira adequada. Mas isso é crença, tá? Não é a verdade. Como eu falei, esse pendurado tem muito assim do que vocês estão sentindo, mas não necessariamente é uma representação fiel da realidade, tá? De qualquer forma, vocês têm que confiar nessa sua bússola emocional
E se essa sensação tá vindo, ela tem que ser, né? Ela tem que ser observada. Você tem que dirigir algum tipo de atenção para ela, senão isso não vai se desfazer magicamente. O 3 de emoções no mental é uma carta interessante de ter aqui no mental. Eu não posso dizer que seja uma carta que fique assim muito à vontade na posição do mental, porque é água, copas, emoção. O 3 de copas, ele é uma carta que fala especialmente, principalmente, de você ter motivos para celebrar com outras pessoas. Mas tem N considerações que a gente pode fazer. É uma carta também, se a gente for olhar o lado oposto, o lado negativo, é uma carta que nos fala de pessoas que olham, né, para as nossas vidas com um certo olhar de inveja. É necessário que vocês tomem cuidado com relação a isso, para que esses relacionamentos que eu falei aqui com a musa pendurada, eles não sejam atingidos por esse tipo de energia deletéria. E também para aqueles que eu falei que você está pendurado porque você está se retirando de qualquer tipo de relacionamento. Você não está querendo se deixar afetar por ninguém. Primeira alternativa, você pode achar que ninguém tem nada, bem exagerado mesmo, ninguém tem nada para agregar na sua vida. Você está cercado de gente que olha a sua vida com inveja. Você tem medo de abrir o seu coração para alguém e você se dá mal, como aconteceu outras tantas vezes. Mas é uma questão de percepção. Se você de fato entra no pendurado e você passa a enxergar a realidade de um jeito diferente, de um jeito que você ainda não experimentou, você vai ver que você tem muito mais motivos para comemorar do que o contrário. E a sua mente, ela não vai colocar qualquer tipo de empecilho com relação a isso. Ela vai mostrar para você. Então você deve sim confiar na sua mente. O que você vai ter que prestar atenção é sim com relação à energia de outras pessoas. Se as pessoas elas não estão botando o olho nesse seu novo projeto, se elas não estão botando o olho nesse companheiro ou companheira que você está interessado, essa pessoa que você está interessado em sair, interessado, interessada. Se não tem alguém que fica botando o olho no seu relacionamento estável e enfim, né? Mas não com aquela eu vou ficar procurando aqui pelo em ovo, né? Aí a Ana falou que tem lá uma energia lá de inveja e aí tem alguém, tem alguém mesmo. Não é para ficar obcecado com isso, mas abre o campo, não fecha o seu campo demais para as outras pessoas nessa tentativa de se proteger, para você perceber quem são as pessoas que de fato estão do seu lado e quem são aquelas que não estão. E que podem até ser sorrisos, né? Todas sorrisos e elogios e palavras legais, isso e aquilo. E aquilo daí parece que tem uma parede, né? Parece que aquilo daí não encaixa na pessoa. E aqui a gente tem, né, que é muito interessante, é a mesma mulher com 3 caras. 3 de copas tradicional são 3 mulheres brindando, né? Aqui é uma mulher com 3 caras e 3 fases. E existe aqui uma relação com a lua. Então, são as 3 faces da deusa. Até aí, tudo bem. Mas é uma pessoa, né, se a gente for olhar de outro prisma, uma pessoa que mostra ser de um jeito e é de outro. E também convém pensar se de repente essa pessoa não é você.
Por que não? Por que sempre tem que ser alguém do lado de fora? Por que você não pode voltar o olhar para si? De repente você é essa pessoa e aí você está pendurado, pendurada, porque os outros não confiam, os outros eles estão achando que tem alguma coisa estranha. Convém, de fato, você ficar nesse lugar do pendurado para você medir as suas relações, medir as suas reações, ver se o que você dá e o que você recebe tem ressonância com as suas atitudes e com os seus esforços. E se você percebe que sim, e você percebe que tem abertura, que você pode se entregar, aí você tem sim motivo para comemorar com as outras pessoas e comemorar os seus sucessos, os sucessos dessas novas empreitadas, esses sucessos, vou falar no plural porque pode ser mais de uma coisa. Esses sucessos, eles ainda são pequenos, eles não são do tamanho que você gostaria, mas convém você comemorar as pequenas coisas, as pequenas vitórias. E Cavaleiro de Vozes aqui para posição do espiritual, os seus guias mentores, os auxiliares invisíveis, seu eu superior, universo, natureza, como você queira chamar. Cavaleiro de Vozes aqui é uma posição interessante para ele estar. Ele é um cavalo, né? Um cavalo alado. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tem umas bandeirinhas tibetanas. Ele está num lugar bem elevado. Ele está numa outra dimensão, ele está num outro lugar. Inclusive aqui, né? É um portal. É uma outra dimensão, porque vejam que tem o sol atrás. Ele está vindo ou indo para uma outra dimensão. E algo que não tem qualquer tipo de conexão com esse terreno aqui. Uma vibe totalmente diferente. Aqui ele está cavalgando na areia. Aqui ele está voando e ele tem conexão com outras dimensões. Prestem atenção aos seus sonhos. É a mensagem que me vem mais forte aqui. Muita coisa está sendo comunicada nos seus sonhos. Mesmo que você se lembre de muito pouco, confie nesse muito pouco que você lembra. É interessante dormir com um caderno perto de você. Um caderno na sua cabeceira, um caderno no seu criado mudo, um caderno ali, para quando você acordar e você tiver aquelas, lembranças derradeiras, você vai lá e anota. Mas anota sem juízo de valor, sem colocar o racional em cima. Ai, olha que loucura, eu tive um sonho. As pessoas sempre começam assim. Ai, eu tive um sonho. Nossa, foi tão engraçado. Nossa, foi tão sem pé nem cabeça. Não fala isso. Inclusive, aqui em maio, convém vocês não falarem sobre os seus sonhos. Ah, olha, tive um sonho. Boca fechada. Não fala nada sobre os seus sonhos. E aí eu tô falando dos sonhos que a gente tem quando dorme, que dependendo são experiências sim em outras dimensões e as pessoas não sabem fazer a diferença. Elas acham que é sempre tudo sem pé nem cabeça, mas existe diferença. E você precisa
de treino e observação para saber essa diferença. Não falem também sobre os seus sonhos mais concretos, tá? Então, guardem para si, nesse movimento, inclusive de pendurado. Não há necessidade de ninguém saber de nada agora. Aquelas pessoas que tiverem que saber de alguma coisa, elas vão ser comunicadas. Aqueles relacionamentos que estão destinados a sair desse pendurado vão sair. Então guardem para si os sonhos, sejam os da noite, os concretos, guardem para si as suas emoções, num sentido de proteger um pouco mais as suas emoções, e não no sentido de se fechar, e deixem a vida tomar o rumo que ela tem que tomar naturalmente. Então, eu vou tirar uma carta agora do Metatron. É um resumo do que eu acabei de falar. Siga o fluxo, go with the flow, né? A mensagem é reme, né? Porque é uma pessoa que num barquinho remando, né? Seguir o fluxo. É o que eu acabei de falar. Deixa acontecer naturalmente. Deixa a vida seguir o rumo que ela tem que seguir, sem você colocar resistência demais e você tentar interferir demais, porque já existe movimento. Tem movimento à beça já. Não fiquem impressionados com esse pendurado aqui. Tem movimento à beça. Então, sigam, tá? Eu vou ficando por aqui, agradeço aos capricornianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho. Grande abraço para todos, até o próximo vídeo.